Oi, gente! Hoje eu vim para continuar o quadro sobre reflexões, frases e perguntas que eu faço para mim mesma nos últimos meses. E a frase de hoje é... Calma aí que eu vou pegar meu caderninho aqui. Ah, lembrei. Por que o processo de reconhecer a minha insignificância foi suficiente para eu ser mais feliz? Então, o que acontece? Esse eu acho que vai ser uma discussão longa, mas eu espero que tenha menos de 10 minutos. Acontece que toda vez que eu me sentia importante demais para algo, eu ficava preocupada demais com isso. Eu gosto de usar exemplos práticos, mas, por exemplo, toda vez que eu me sentia observada na academia, que eu achava que as pessoas estavam reparando na minha roupa durante o meu processo ali de treino e etc. Eu ficava muito preocupada em como eu iria me vestir, em como eu iria me portar, em como eu iria fazer os exercícios, enfim, eu media muito o que eu iria fazer. E por causa disso, eu ficava muito limitada ali às minhas ações, sabe? Eu não conseguia agir da forma como eu realmente era. Só tô usando esse exemplo da academia porque é algo que muita gente faz hoje em dia, talvez seja mais fácil para entender. Mas em vários momentos da vida, assim, sempre tive. eh, eu podava os meus comportamentos e as minhas falas, ou como eu me visto, como eu me comporto e tudo mais, porque eu pensava, né, ah, que a pessoa, né, estaria ali me observando. E aí, a partir desse pensamento de que as pessoas estariam me observando, eu percebi também que eu me tornei mais julgadora da vida alheia. Porque, e se eu tô julgando as pessoas, ou se as pessoas estão me julgando, eu também vou julgá-las. E aí vira um ciclo, né? Onde eu julgo a atitude dos outros e os outros julgam as minhas atitudes. E aí, enfim, acontece que foi uma construção, é óbvio, né? Eu acho que isso se deu mais, principalmente depois que eu saí do interior, daqui de Goiás, e vim pra Goiânia, né? É claro, né? Ainda existem pessoas conservadoras aqui, mas... E eu, às vezes, sou também, né? Não vou mentir. Mas a questão é que, a partir do momento que eu percebi o quanto eu estava sendo tóxica comigo mesma por achar que as outras pessoas estavam me observando, eu comecei a querer reconhecer a minha insignificância, que é o seguinte: nem sempre, ou quase sempre, as pessoas não ligam. Todo mundo tá preocupado com o próprio umbigo. Então eu tô pensando no look que eu vou estar na academia, enquanto as outras pessoas estão pensando exatamente igual. E as outras pessoas estão se podando e se moldando, né? Mas, quando na verdade elas nem estão te observando de verdade. A não ser que você seja uma pessoa muito famosa ou algo do tipo. Pode ser que o impacto seja um pouco diferente. Mas é uma pessoa que, né? Meus vídeos não passam de 300 visualizações, por exemplo. E não me importo com isso, porque isso não é o meu objetivo. Eu comecei a refletir sobre isso. A cada vez que eu me importo menos com o que as pessoas pensam sobre mim, a cada vez que eu reconheço o quão eu sou insignificante perto das outras pessoas, eu me sinto mais feliz, porque eu me sinto eu mesma. E aí eu consigo agir da forma como eu quero, né? Isso é um processo muito, muito longo, árduo, e também estou ainda nesse processo, porque é óbvio que eu me preocupo com várias coisas. É óbvio. Se eu perdesse totalmente o pudor também, né, aí seria até um pouco desequilibrado. Mas a questão que eu quero dizer, principal, é até que ponto a gente vai deixar que a opinião alheia se interfira sobre a nossa vida e atrapalhe o nosso processo para ser feliz. E eu acho que
esse processo, né, desde que eu comecei até hoje e que eu passei a entender sobre isso, eu me sinto cada vez mais feliz. Porque entra naquela discussão do primeiro vídeo que eu postei, né, que foi o anterior, sobre quando eu entendo que não tem tanta importância algumas coisas que eu faço, eu me sinto mais satisfeita com as coisas e eu me sinto mais feliz. Então, não é porque, por exemplo, eu não tenho uma câmera profissional para gravar meus vídeos, eu não tenho um microfone excelente para gravar meus vídeos, que talvez eles não tenham qualidade. Isso não é verdade. Eu sei que pode ser que o que eu estou falando aqui faça sentido para outra pessoa. Ou não, né? Enfim. Mas o recado principal que eu queria dizer é: a partir do momento que você reconhece o quão você é insignificante na vida das outras pessoas, você passa a agir de uma maneira mais fiel a você mesmo e você consegue ser mais feliz. Porque a opinião dos outros não importam e você vai agir de acordo com a sua vontade e das coisas que você quer. E eu acredito que um ponto muito importante sobre essa questão de reconhecer a nossa insignificância é: a partir do momento que eu reconheço isso, eu dou brecha para me conhecer melhor, porque eu sempre, se eu não reconheço tão insignificante eu sou perante toda a sociedade, eu começo a agir como eles. E aí, por causa disso, eu não dou pauta para me conhecer, porque eu sempre quero estar moldada no que as pessoas pensam e como as pessoas agem. Então, por exemplo, eu sempre tenho que ter a melhor casa, o melhor carro, a melhor roupa, a melhor aparência, o melhor peso, o melhor corpo. E o melhor, que a gente julga melhor, quando a gente não reconhece isso, é o quê? É o padrão. É o que a maioria das pessoas estão em busca. E aí, quanto mais eu me importo com isso, e quanto mais eu acho que eu tenho um impacto muito grande na vida de terceiros, mais eu me moldo para caber nesses padrões. E quanto mais eu me afasto disso, e quanto mais eu reconheço a minha insignificância em meio ao universo inteiro, mais eu consigo viver da forma como eu realmente quero e de como eu realmente sou. E isso pode ser muito libertador. Acho que dá pra entender, né? Enfim, é isso. Qualquer dia desses eu volto com mais reflexões.